Olá, galera! Estamos aí iniciando mais uma semana do mês de junho, não é? E assim, como sempre, antes de iniciar nossas aulas, né, de língua portuguesa, lembrando que tenho recebido também as atividades de língua portuguesa via e-mail e alguns eu até já imprimi. E assim, está indo bem legal também nessas nossas aulas. Tenho visto que vocês estão assistindo, dúvidas vocês estão indo, né, até mim, estão tirando as dúvidas de vocês e isso está sendo bem gratificante. Como eu disse, as duas turmas, né, de produção textual das 800 estão arrasando, como sempre, e na parte de língua portuguesa a gente está indo um pouco mais devagar. Então, assim, lembrando que nós estamos revisando nesse momento todos os conteúdos que já foram dados, não é isso? A gente teve aí um aulão aí com a professora Andréia, que também deu esse aulão aí para vocês, não é? Juntamos aí as duas turmas para fazer algo bem bacana e vocês terem também uma outra visão, não é? Do que foi lá a transitividade verbal, e isso também é muito legal. Então, se tem alguma dúvida também, se ainda tem dúvidas, também escrevam para a gente, que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Coloque aí já no like, né, a presença de vocês direitinho aí no nosso canal do YouTube. E vamos compartilhar as nossas aulas, né, galera? Vocês compartilham tantas coisas, não é? Às vezes eu fico vendo lá uns vídeos loucos, não é? E a galera faz tanta visualização e nada melhor do que a gente divulgar o nosso trabalho, as nossas aulas, né? Tem tanta gente aí precisando de ter mais conhecimento e às vezes é bem bacana, às vezes a forma que a Dionise explica, às vezes não tem tanto entendimento como a professora André explica, ou vice-versa, não é? E não só dentro da disciplina de língua portuguesa, mas em outras disciplinas também. Não é isso? Até porque a nossa escola ela é bem diversificada com os professores em relação às disciplinas. Então, é uma forma também de vocês estarem divulgando as nossas aulas, não é? Fica bem bacana. Bom, então o que eu fiz hoje? Hoje, como eu coloquei lá no roteiro, que a gente já está revisando os capítulos de 1 a 4. Eu fui nesses capítulos de 1 a 4 na aula de hoje, do dia 3 de junho, e selecionei 2 conteúdos que envolvem o quê? Processo de formação de palavras e discurso direto e indireto. Bom, quando a gente fala de formação de palavras, aí o que já vem à nossa mente? A gente já vem lembrando de prefixo, de sufixo, não é? A gente lembra das derivações, justaposição, aglutinação, composição, todos esses nomezinhos começam a aparecer na nossa mente. E aí a gente começa a lembrar daquilo que já foi estudado lá no capítulo 1 do nosso livro 1, certo? Então vamos lembrar assim, quando a gente tem uma palavra, quer ver? Vou até trazer logo essa aqui, ó. Palavras derivadas, primitivas e derivadas. Então eu tenho lá a palavra chamada feliz. Essa é uma palavra o quê? Primitiva. Ela ainda está, vamos dizer que ela está sozinha, solteirinha, beleza? A partir daí, ela vem formada, ela vem se transformando. Eu peguei a minha palavra primitiva e vou transformar ela. Então, ou seja, ela está lá solteira e eu vou começar a colocar ela para noivar e casar, tá bom? Então, quando eu digo assim, se é uma palavra primitiva com mais um prefixo, é o quê? É o que vem antes ali do meu radical, daquela minha palavra solteira. Então, se eu tenho a palavra feliz, é a minha palavra solteira, e quando eu completo aí com a palavra com um prefixo, que é um in, certo? Eu chamo de derivação prefixal, ou seja, eu estou derivando essa palavra com um prefixo. Então, eu estou dizendo que ela está ficando noiva, tá? Depois disso, eu pego a minha palavra, que não está mais noiva, e ela passa para um casamento. Tá vendo que legal? Então, essa palavra primitiva, ela passa a ter um sufixo, ou seja, é o que vem após a minha palavra primitiva. Então, estou acrescentando aí um outro elemento.
esse elemento é chamado de quê? Derivada por sufixação. Então, ou seja, uma derivação sufixal, certo? Então, aqui ela é uma palavra ainda solteira, feliz. Quando eu coloco um prefixo, eu digo que ela ficou noiva. Então, aí eu já tenho uma derivação prefixal. Eu derivei a minha palavra primitiva por uma prefixação, certo? Depois, eu pego essa minha palavra, ela já não está mais noiva. Ela já casou. E ao casar, ela recebe o quê? Uma derivação de um sufixo. É o que vem após aí esse meu radical. Então, uma palavra primitiva mais prefixo e mais sufixo. Aí eu já tenho, né, um casamento completo. Então, eu tenho aí, infelizmente. Então, vamos lá. Quando eu tenho a palavra sozinha, ela é primitiva. A partir do momento que eu coloco um prefixo, eu já transformo essa palavra primitiva e ela passa a ser o quê? Uma derivação. Ela derivou, ela saiu do processo solteira e está se transformando, tá bom? Então, com isso, a gente vai ter agora uma palavra derivada por prefixação e sufixação, que é a palavra infelizmente. De acordo com isso aí, eu coloquei aqui para vocês uma tabela. Ó, vou puxar para cá, né, para vocês poderem ter mais um pouquinho de entendimento. Então, eu tenho aqui a palavra, né, a formação, que é a palavra primitiva, que eu acabei de explicar, e aí da palavra que não deriva de nenhuma outra. Então, eu tenho livro, flor e feliz. Olha aqui a nossa palavrinha que eu comentei ainda há pouco. A palavra feliz, ela está sozinha, ela é primitiva. A partir daí, eu vou derivar esta palavra. Então, eu tenho aqui, ó, a palavra derivada por prefixação, infeliz. Palavra derivada por sufixação, que a gente está até colocando agora aqui o livreiro, né? Pegando aqui o livro como livreiro. E palavra derivada por prefixação e sufixação, infelizmente. Então, eu tenho o feliz, que é o sozinho, que é a minha palavra primitiva. Eu tenho um in, que é o meu quê? Prefixo. E tenho mente, que é o meu sufixo. Então, a partir daqui, eu tenho uma palavra composta, certo? Então, palavra formada a partir de duas palavras primitivas. Eu vou ter por justaposição, onde eu tenho a palavra couve, flor. Então, eu tenho uma palavra composta, certo? É um substantivo composto. E aí eu tenho por aglutinação, pontapé. Porque a palavra por justaposição, se eu falar só couve, eu tenho entendimento de que é uma couve. Se eu falar só flor, eu também tenho entendimento do que é só a flor. Porém, quando eu trabalho por aglutinação, eu não tenho ponta, posso ter, pé, eu também posso ter, não é isso? E aí eu tenho uma formação, ponta-pé, beleza? Então, a partir daí, a gente termina essa parte de formação e a gente entra num outro processo, que é o discurso direto. Isso está lá no nosso capítulo 4, tá? Passei pela variação linguística, porque ali a gente falou também sobre neologismo, né, sobre hibridismo. Então, nós falamos um pouquinho sobre aquilo lá e foi bem trabalhado lá atrás. Quando a gente fala de discurso direto, o que a gente logo pensa? Quando eu digo assim para vocês, e aí, galera, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou fazendo um discurso. Eu estou começando o quê? A dialogar com vocês. Só que, ao falar, eu não tenho na minha mente, quando eu tenho os dois pontos, quando eu tenho travessão, ou como eu simplesmente falo rapidinho, né, sendo indireto. Mas quando a gente vai para a escrita, a gente consegue visualizar esses discursos. Então, aqui, ó, o que é um discurso direto? Ele é caracterizado por ser o quê? Uma transição exata da fala das personagens, sem participação do narrador.
Então, eu tenho exemplo. A aluna afirmou, travessão. Preciso estudar muito para o teste. Que, aliás, vocês foram bem, né? Nas nossas avaliações. E aí, quando eu digo já o discurso indireto, ele vai fazer o quê? Ele já é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso. E aí ele vai utilizar o quê? As suas próprias palavras para produzir as falas da personagem. Então, quando ele diz: a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Então, vocês viram que é um narrador, né, passando essa mensagem. Enquanto que no discurso direto, a gente não tem esse narrador, tá? Bom, a partir daí eu trouxe o quê? Para fechar a nossa aula aqui, eu trouxe as características do discurso. Então, vamos ler devagar, que é para vocês terem esse entendimento. Porém, nas nossas videoaulas passadas, lá do mês de março, a gente fala do discurso direto. Inclusive, eu dei uma tabela onde faz toda a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Nessa tabela, a gente também transforma as frases para vocês terem mais entendimento. Dúvida, também está isso lá no livro de vocês, no livro 1 de língua portuguesa. Bom, então, no discurso direto, ele é introduzido por um verbo de elocução, seguido de 2 pontos e mudança de linha para um novo parágrafo, como nós acabamos de ver aqui no discurso direto. Ó. A aluna afirmou, 2 pontos, na próxima linha, travessão e o que ela afirmou. Mediante isso aí, ele diz que é iniciado por um travessão que indica a mudança de voz do narrador para a voz da personagem. E tudo isso é feito aonde? Na primeira pessoa do discurso, seja ela eu ou nós. Depois, eu vou para o discurso indireto, que é introduzido por um verbo de elocução, seguido de uma preposição que marca o quê? A mudança da voz do narrador, para a reprodução da voz da personagem, feita também pelo narrador. Não é isso? E é constituído numa frase. Não vai haver mudança da linha ou de parágrafo. É feito na terceira pessoa do discurso, ele, ela, eles ou elas. Aí eu volto aqui com exemplo. A aluna afirmara, a aluna quem? Ela. Afirmara que precisava estudar muito para o teste. Beleza, galera? Então a nossa aula de hoje ficou em cima desses 2 capítulos aí, que vem mais para ajudar vocês, tá bom? Na nossa próxima aula, vou estar falando mais de 2 capítulos também, numa revisão legal. E aí, na aula de sexta-feira, né, dia 5, Dionísio vai estar corrigindo a nossa nosso roteiro lá, que teve uma folha de atividade, tá bom? Que fala sobre sujeito, essa folhinha lá das questões de múltipla escolha, vou estar corrigindo com vocês. Mas também vai ter lá um bizu e algumas revisões para a gente poder ficar mais afiadinho nos conteúdos. Beleza? Então, aguardo vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.